Olá, meu jovem, olá, minha jovem. Sejam bem-vindos a mais um Se Liga na Educação. Meu nome é Rafael e eu sou seu professor de Física. Bom, na aula de hoje, nós vamos retomar alguns assuntos. E são eles: primeira lei de Ohm. Vamos falar também um pouquinho da associação de resistores em paralelo. Um pouquinho também da associação de resistores em série. E nós vamos falar também da associação de resistores mista. E depois disso, nós vamos fazer um exercício do Enem, que foi cobrado no Enem, sobre esses assuntos. Bom, começando a relembrar aí, vamos falar da primeira lei de Ohm. Quando a gente tem um circuito, ou seja, a gente tem um receptor, que em alguns casos nós vamos chamar de resistor. Nós temos um gerador, que pode ser uma pilha ou uma bateria, e esse receptor ligado nesse gerador vai ser estabelecida ali uma corrente elétrica, devido à diferença de potencial entre os polos da pilha e devido também à resistência desse receptor. E aí a relação entre a diferença de potencial, a resistência e a corrente, nós chamamos de primeira lei de Ohm, que fala o seguinte: V é igual a R vezes I. Lembrando que V seria a diferença de potencial, estabelecido pela pilha ou pela bateria, medida em volts. R seria a nossa resistência elétrica, medida em ohms. E corrente elétrica, I, que é medida em ampere. Com isso, quando a gente trabalha a primeira lei de Ohm, a gente trabalha um circuito com apenas um resistor, mas pode acontecer de, nesse circuito, ter mais de um resistor ligado. E essa ligação pode ser em série, ou pode ser em paralelo, ou pode ser mista. Bom, a associação em série seriam vários resistores ligados um em sequência do outro. Por exemplo, o pisca-pisca. E na ligação em série, na associação em série, esses resistores, um depende do outro para poder funcionar. Ou seja, para que um resistor funcione, é necessário que todos os resistores ligados nesse circuito também funcionem. Tá? E aí, se um resistor tiver problema, todo o circuito para de funcionar. Coloquei aqui para vocês um diagrama representando a ligação em série de resistores. Vejam bem, os resistores estão ligados um em sequência do outro. Isso significa dizer que a corrente disponibilizada pela bateria é a mesma que passa em cada resistor. Ou seja, essa corrente que passa pelo resistor 1 é a mesma que passa pelo resistor 2, que é a mesma que passa pelo resistor 3, que é a mesma que passa pelo resistor 4. E se tivesse mais resistor, seria a mesma corrente que passaria por ele. Notem que a bateria, ela estabelece uma diferença de potencial. E essa diferença de potencial vai ser submetida a cada resistor. Então, no resistor 1, eu vou ter uma queda de potencial, que eu vou chamar de V1. No resistor 2, vai ter uma outra queda de potencial, que eu vou chamar de V2. No resistor 3, uma outra queda de potencial, que eu estou chamando de V3. E assim também no 4. E aí, notem que a diferença de potencial estabelecida pela bateria, ou seja, essa quantidade de energia por carga, ela vai ser dissipada em cada resistor. E se eu somar essa queda de potencial em cada resistor, ou seja, se eu somar V1 com V2, com V3, com V4, nós vamos ter a diferença de potencial total estabelecida pela bateria. Diferença de potencial, tensão, voltagem, tudo a mesma coisa. Bom, então, agora, olha aí umas características de uma associação em série. Coloquei para vocês que I1 é igual a I2, que é igual a I3, que é igual a I4, que é igual ao I, que é o I total da bateria. Ou seja, a corrente elétrica tem o mesmo valor em todos os pontos do circuito. Agora, se eu quiser saber qual que é o valor dessa corrente elétrica, que é a mesma que passa em todos os pontos do circuito, eu preciso transformar esse circuito de 4 resistores em um circuito de apenas um resistor. E eu tenho que calcular a resistência equivalente, ou seja, eu vou transformar um circuito de 4 resistores em um circuito de apenas um resistor, que tem uma resistência equivalente. Para calcular essa resistência equivalente, nós vamos somar o valor das resistências. Então, resistência equivalente é igual a R1 mais R2 mais R3 mais R4.
Então, se eu somar, eu transformo todo esse circuito em um circuito de apenas um resistor, com a resistência equivalente. E aí, para calcular a corrente total desse circuito, eu vou usar a primeira lei de Ohm, que fala que V é igual a R vezes I. Só que no lugar do R, nós vamos usar a resistência equivalente. E como eu quero saber a corrente, eu vou passar a resistência equivalente para o outro lado dividindo. Então, o I vai ser igual a tensão dividido pela resistência equivalente. E aí, sabendo do valor da corrente elétrica, a gente consegue também, usando a primeira lei de Ohm, calcular a queda de potencial em cada resistor. Se eu quiser saber qual que é a queda de potencial no resistor 1, eu vou usar a primeira lei de Ohm. V1 é igual a R1 vezes a corrente que eu achei. V2 é igual a R2 vezes a corrente que passa por ele, que porventura é a mesma que passa no resistor 1. V3 é a mesma coisa. V3 é igual a R3 vezes I. E V4 também é igual a R4 vezes I. Bom, na associação em paralelo, diferentemente do série, que um é ligado em sequência do outro e um depende do outro para poder funcionar, na associação em paralelo, essas resistências elas são ligadas de maneira independente, ou seja, não necessariamente para que um funcione, todos devam funcionar. Por exemplo, na residência de vocês, para que você acenda a lâmpada da sala, não necessariamente você tem que ligar a televisão, ou não necessariamente você tem que acender a luz da cozinha para que a lâmpada da sala funcione. Ou seja, são dispositivos que funcionam de maneira independente. E se der problema na televisão, ou se der problema na lâmpada da cozinha, não necessariamente vai dar problema na lâmpada da sala. Ou seja, na associação em série, se um parar de funcionar, todo o circuito para de funcionar. Na associação em série. Na associação em paralelo, se um parar de funcionar, não necessariamente todo o circuito para de funcionar. E aí eu coloquei para vocês uma representação, um diagrama de uma ligação em paralelo. Notem que sai uma corrente da bateria, essa corrente, ao passar pelo nó, ela começa a se distribuir. Então, eu vou ter uma corrente I1, que passa no resistor 1, uma corrente I2, que passa no resistor 2, uma corrente I3, que passa no resistor 3, e uma corrente I4, que passa no resistor 4. E aí, depois elas vão se encontrar e a gente acha a corrente total disponibilizada por esse circuito. Bom, e aí algumas características da ligação em paralelo. A primeira delas é o seguinte: vamos supor que eu queira saber qual que é a corrente total disponibilizada pela bateria ou pela pilha, a corrente total do circuito. Basta eu somar a resistência que passa em cada resistor. Então, o I total vai ser igual ao I1, mais o I2, mais o I3, mais o I4. Diferentemente da ligação em série, que a corrente é a mesma para cada resistor. Nesse caso aqui não vai ser a mesma, mas se eu somar elas, eu vou ter a corrente total do circuito. Agora, vamos supor que eu não sei qual que é a corrente que passa em cada resistor, mas eu quero descobrir qual que é a resistência total qual que é a corrente total desse circuito. Então, para eu descobrir qual que é a corrente total desse circuito, eu preciso calcular a resistência equivalente. E para calcular a resistência equivalente nesse circuito em paralelo, nós vamos usar a equação 1 sobre REC, que é resistência equivalente, é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, mais 1 sobre R4. E se eu tivesse mais resistores, seria mais 1 sobre R5, mais 1 sobre R6 e assim vai. Bom, transformando então esse circuito de 4 resistores em um circuito de apenas um resistor, e eu calculei a resistência equivalente, eu consigo calcular a corrente total desse circuito, usando, claro, a primeira lei de Ohm. Notem que a primeira lei de Ohm ela é sempre usada na análise de circuitos. E aí, V é igual a R vezes I. No lugar do R, eu vou colocar a resistência equivalente, que é o REC. E aí eu quero saber a corrente total desse circuito, eu vou levar o REC, que está multiplicando, para o outro lado dividindo. Então, a corrente total, o I, vai ser igual a V, disponibilizado pela bateria, dividido pelo REC, que é a resistência equivalente. Agora, uma característica também da associação em paralelo é a seguinte: a diferença de potencial em cada resistor é a mesma disponibilizada pela bateria. Então, se a bateria tem uma diferença de potencial de 10 volts, a queda de potencial em cada resistor vai ser de 10 volts. Então, eu coloquei para vocês aí que V1
é igual a V2, que é igual a V3, que é igual a V4, que é igual ao V da bateria, tá ok? Ou seja, as tensões são iguais. Bom, para calcular a resistência equivalente na associação em paralelo, exige um domínio de cálculo envolvendo frações, MMC e todas aquelas regrinhas, que às vezes podem confundir ou você pode não lembrar na hora da prova. E por isso, existem dois macetes para você calcular a resistência equivalente. O primeiro deles é o produto pela soma. O produto pela soma a gente vai usar quando tivermos dois resistores, ou você pode pegar de 2 em 2 também. E aí a resistência equivalente vai ser R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Agora, se esses resistores que estão ligados em paralelo tiverem o mesmo valor de resistência, para calcular a resistência equivalente, basta fazer a média aritmética. Ou seja, a resistência equivalente vai ser o valor da resistência dividido pelo número de resistores. Então, vamos supor que eu tenha 100 resistores ligados em série aliás, tenho 20 resistores ligados em série e essa resistência vale 100 ohms. Então, pego 100, que é o valor da resistência, e divido pelo número de resistores, que é 20, vai dar uma resistência equivalente de 5 ohms. Bom, já a associação mista seria uma ligação que envolve a associação em série e também em paralelo. E nesse caso aí, essa associação mista, ela varia em cada caso, tá? Então, cada caso a gente vai ter uma maneira diferente de calcular a resistência equivalente. E aí, para a gente calcular essa resistência equivalente, a gente tem que saber, né, tem que entender bem como que a gente calcula a resistência equivalente na associação em série e também na associação em paralelo. Olhem só para vocês verem essa imagem aqui. Eu tenho aqui, na figura de cima, 3 resistores ligados em paralelo, e esse conjunto de resistores ligados em paralelo, eles estão ligados em série com um quarto resistor. Já na figura de baixo, eu tenho primeiro aqui no meio 2 resistores ligados em série. Esses 2 resistores em série estão ligados em paralelo com outros 2, e todo esse conjunto está ligado em série com mais 2 resistores. Ou seja, eu tenho aí uma ligação em série e também em paralelo. Por isso, ela recebe o nome de associação mista. Com isso, a gente consegue fazer, então, uma questão do Enem, que caiu no ano de 2018. Muitos smartphones e tablets não precisam mais de teclas, uma vez que todos os comandos podem ser dados ao se pressionar a própria tela. Inicialmente, essa tecnologia foi proporcionada por meio das telas resistivas, formadas basicamente por 2 camadas de material condutor transparente que não se encostam até que alguém as pressione, modificando a resistência total do circuito de acordo com o ponto onde ocorre o toque. A imagem a seguir é uma simplificação do circuito formado pelas placas, em que A e B representam pontos onde o circuito pode ser fechado por meio do toque. Então, veja bem, ele fez uma representação esquemática de uma tela de bateria, e aí essa tela ela pode ser tocada ou no ponto A ou no ponto B. Se ela for tocada no ponto A, o circuito vai ser fechado em A. Se for tocado em B, o circuito vai ser fechado em B. Qual é a resistência equivalente no circuito provocada por um toque que fecha o circuito no ponto A? Ou seja, a pessoa vai vir tocar no ponto A. Quando ela toca no ponto A, a gente vai ter uma espécie de um circuito, né? Uma ligação, e ele quer saber justamente qual que é a resistência equivalente dessa ligação. Então, eu coloquei aqui um esquema para vocês. Quando ele toca no ponto A, a corrente elétrica não vai passar pelo resistor que eu circulei de vermelho. E aí, nesse caso, eu redesenhei o circuito para vocês entenderem como que fica essa ligação, excluindo esse resistor que eu circulei de vermelho. E aí nós vamos ter 2 resistores em paralelo, e esses resistores vão estar ligados em série com o terceiro resistor. Bom, para isso, primeira coisa, a gente vai achar qual que é a resistência equivalente desse conjunto que está ligado em série, que eu circulei de vermelho. Bom, como são resistores de mesmo valor de resistência, basta a gente dividir o valor da resistência pelo número de resistores, macete. Então, a resistência equivalente vai ser 4 sobre 2, que vai dar 2 kΩ. Bom, não quero usar esse macete, eu quero usar o produto pela soma. Pode também. Se eu pegar 4 vezes 4,
que é o produto pela soma, 4 vezes 4 vai dar 16, dividido por 4 mais 4, que dá 8. Então, 16 dividido por 8 também vai dar 2 kΩ. Então, eu transformei aquele trecho em paralelo em um único resistor, cuja equivalência vale 2 kΩ. E agora eles dois estão ligados em série. Para calcular a resistência equivalente nesse caso, basta eu somar. E aí a resistência equivalente vai ser R1 mais R2, ou seja, vai ser 2 mais 4, que vai dar 6 kΩ. Então, eu transformei todo esse circuito de 3 resistores em um circuito de apenas um resistor, cuja resistência equivalente vale 6 kΩ. Alternativa C. Enem de 2017. Fusível é um dispositivo de proteção contra sobrecorrente em circuitos. Quando a corrente que passa por esse componente elétrico é maior que sua máxima corrente nominal, o fusível queima. Dessa forma, evita que a corrente elevada danifique os aparelhos do circuito. Então, ele começa definindo para você o que é um fusível. Fusível é um dispositivo de proteção que suporta um valor de corrente e quando essa corrente supera o valor suportado pelo fusível, ele queima. É uma maneira de proteger o circuito. Continuando. Suponha que o circuito elétrico mostrado a seguir seja alimentado por uma fonte de tensão U e que o fusível suporte uma corrente nominal de 500 mA. Gente, nesse exercício ele está representando a diferença de potencial pela letra U, que é válido também. Alguns livros representam por letra U e alguns livros representam pela letra V. Nesse caso aqui, o exercício representou a queda de potencial, a tensão pela letra U. E ele está falando ainda que o fusível suporta uma corrente máxima de 500 mA. E aí ele colocou a figura aí. Bom, então por esse fusível vai passar uma corrente de 500 mA. Bom, qual é o máximo valor de tensão U para que o fusível não queime? Então a gente tem que descobrir qual que é a tensão da bateria para que seja passada ali pelo fusível no máximo 500 mA. Bom, primeira coisa, eu redesenhei o circuito. Notem que esse circuito de cima, que é o que o exercício forneceu, pode ser representado pelo diagrama de baixo. E aí, eu tenho aqui, então, dois trechos em paralelos, tá? E aí eu quero descobrir qual que é a tensão da bateria. Notem que, pelo resistor de 120 ohms, vai passar ali, no máximo, 500 mA. Passando para o sistema internacional, vai ser 0,5 amperes. E aí eu consigo descobrir qual que é a diferença de potencial ali, usando a primeira lei de Ohm. E aí, a primeira lei de Ohm vai ser 120 vezes 0,5, que dá 60 volts. Então, nesse resistor aqui de 120 ohms, vai ter uma queda de potencial de 60 volts, e por ele estar ligado em paralelo com o de baixo, no de baixo também vai ser uma diferença de potencial de 60 volts. Tá? E aí, notem o seguinte. Eu consigo descobrir, então, qual que é a corrente que passa embaixo. Em cima, passa uma corrente de meio ampere. Embaixo vai passar quanto? Uso a primeira lei de Ohm também. V igual a R vezes I, e então vai ser V sobre R. A diferença de potencial ali é 60, a resistência também é 60. 60 dividido por 60 vai dar 1 ampere. Nota, então, que em cima passa meio ampere, embaixo passa 1 ampere. Então, eles vão se encontrar no ponto e vai passar pelo resistor de 40 ohms. Somando essas correntes, vai dar 1,5 amperes. E com isso, a gente calcula qual que é a diferença de potencial aqui também, usando a primeira lei de Ohm, que fala que V é igual a R vezes I. Como aqui passa uma corrente de 1,5 amperes e a resistência vai ser de 40, então a tensão vai ser 40 vezes 1,5, que dá 60 volts. Notem que todo esse trecho aqui, que tem uma diferença de potencial de 60 volts, está ligado em série com o de 40, que também tem uma diferença de potencial de 60 volts. E aí, nesse caso, a gente tem que voltar agora lá na associação em série, que a soma das tensões me dá a tensão total. Então, a tensão total desse trecho vai ser igual à soma das tensões. Beleza? Então, isso aqui, esse intervalo aqui tem uma diferença de potencial de 60 volts, esse aqui também tem uma diferença de potencial de 60 volts, basta eu somar. 60 mais 60 vai dar 120. E como todo esse trecho está ligado em paralelo com ele, com o de cima, então ele vai ter também 60 volts, que corresponde à diferença de potencial da bateria. Então, vai ser a alternativa letra D. Pessoal, a gente fica por aqui.
Agradeço a participação de vocês e até a próxima. Muito obrigado.